Olá pessoal, boa tarde. Vamos aqui para mais uma aulinha aqui, né, bem rápido aqui, referente às aulas que teve, no caso a aula que teve na TV, né, sobre células e suas funções, ok? Vamos comentar aqui rapidinho, ok? Alguns pontos aqui da aula, certo? Somente um resuminho bem rápido. Meu nome é professor Pedro Neto, né, e sou de ciência do 6º ano do turno da tarde. Então vamos dar início, né? Então beleza, então geralmente o célula, né? Aqui tem alguns conceitos básicos, ok? Célula é uma unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Unidade estrutural porque forma a estrutura do corpo, né, desse ser vivo. Funcional porque essa estrutura única, né, essa unidade, ela tem uma função, tem funções específicas, como respiração celular, digestão intracelular, ou seja, dentro da célula, tem produção de proteínas, né? Controle, né, de toda a célula através do núcleo, né, das células que têm núcleo, né, porque existem células que possuem, né, núcleo e tem células que não possuem núcleo, ok? Então, células procariontes são aquelas que não possuem, células eucariontes são aquelas que possuem núcleo. Essa estrutura é viva, né? Ou seja, carrega informação genética de um determinado organismo e é capaz de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Ou seja, a divisão celular é o método que elas utilizam para poder se replicar, né? Certo? Nós iniciamos, por exemplo, nós seres humanos, né? Os animais em geral, né? Iniciam basicamente com uma única célula, né? Que é o zigoto, que é formado pela união do óvulo com o espermatozoide. Daí essas células vão se dividindo, né? Divide primeiramente em 2, depois em 4, em 8, em 16, em 32, 64 e assim sucessivamente, né? Até formar aí um indivíduo com trilhões de células no corpo. De acordo com a teoria celular, no caso aqui esse é o dogma central da teoria celular, né? Todos os seres vivos são formados por células, ok? Então isso é a teoria celular, teorizada aí por Schleider e Schwann, ok? Os dois cientistas aí, né, que uniram, né, as suas, no caso aí, foi unido os seus trabalhos, né, e formou-se aí a teoria celular, ok? Em relação ao número de células dos seres vivos, podem ser classificados em unicelular. Unicelular é aqueles que têm uma única célula, certo? Um ser vivo é formado por uma única célula. Como exemplo, nós temos aqui uma imagem de uma bactéria, certo? A bactéria é um indivíduo unicelular. Você pode observar aqui o corpo dessa bactéria. Essa bactéria tem uma estrutura externa, né? Que é formada por peptidoglicanas, que é uma cápsula, né? Certo? Que envolve e dá maior resistência a essa bactéria. Aqui tem um flagelo para poder se locomover. E células multicelular, né? Quando possuem várias células, ok? Exemplo, animais, plantas, e todas elas aí são multicelulares. Os fungos, certo? E no caso unicelular nós temos bactérias, né, e protozoários, ok? E também algumas algas, certo? Aqui mostrando umas células humanas, ok? Quando observamos células em diversos organismos, podemos verificar que elas apresentam características morfológicas, ou seja, formas, certo? Bastante distintas. No corpo humano, por exemplo, existem mais de 100 tipos diferentes de células. Vale destacar, no entanto, que apesar de serem distintas visualmente, ao analisarmos detalhadamente sua organização interna e seus processos bioquímicos, podemos concluir que elas são bastante semelhantes, mesmo em organismos diferentes. Aqui você tem vários exemplos, né, de células, certo? Aqui você tem células sanguíneas, né, no caso basicamente presente aí dos glóbulos brancos, que são células de defesas, ok? Do nosso organismo. Você tem a célula vermelha do sangue, né, os glóbulos vermelhos. Tem vários outros exemplos de células. Isso aqui é um exemplo de uma célula nervosa, né? Um neurônio. Aqui você tem um espermatozoide, né? Olha só o formato aqui, certo? Desse espermatozoide com uma cauda. E temos aqui outros tipos de células aqui do sistema, no caso do sistema muscular, ok? Então, você pode ver que todas elas aqui são diferentes, né? Dependendo da região que você vai observar, você vê formatos diferenciados. Quais são as partes básicas, né, de uma célula? Uma célula é formada por partes básicas, basicamente essas três: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Lembrando que membrana está presente em todos os organismos e citoplasma também, ok? Enquanto que o núcleo só está presente apenas em células
eucariontes. Células procariontes não têm núcleo, ok? Então aqui está indicando, né? Entretanto, existem células que não possuem núcleo, certo? Aspecto que é, inclusive, uma forma de diferenciar dois tipos de células, procariontes e eucariontes. Procariontes não têm núcleo, eucariontes possuem núcleo, ok? Aqui você tem exemplo de uma célula procariótica. Ok, olha só, o flagelo, nucleóide, né, que não tem núcleo, é sempre apenas uma região onde se concentra o DNA, a membrana plasmática, certo? Que envolve essa célula. E aqui tem várias outras estruturas, né? Principalmente aqui os ribossomos, que é a única organela presente, que é o que produz as proteínas. Aqui já uma célula eucariótica, né? Olha só, bem mais complexa, né? Aqui você tem várias organelas, lá só tinha, voltando aqui, para vocês observar que só tem ribossomo, certo? Uma única organela. E aqui tem muitas, né? Olha só, centríolos, ribossomos, mitocôndrias, ok? Além dessa diferença crucial, podemos citar ainda que as células procarióticas não possuem proteínas denominadas estonas ligadas ao seu DNA, e tampouco organelas citoplasmáticas membranosas. Organelas citoplasmáticas membranosas são aquelas que desempenham várias funções, certo? No caso, essa daí vai ficar para uma próxima aula, falando especificamente sobre as membranas, sobre as organelas, certo? Internas. A membrana plasmática e o citoplasma, diferente do núcleo, estão presentes em todos os tipos de células. Então, todos os tipos de células vão apresentar membrana e citoplasma, certo? Núcleo só vai estar presente em célula eucariótica. Lembrando que essa membrana ela possui, né, uma característica chamada de permeabilidade seletiva, que é o que ela seleciona o que entra e sai dessa célula, ok? Citoplasma, né, por sua vez, né, a região delimitada pela membrana, é constituída, né, por uma matriz, geralmente, olha, também pode ser denominada de citosol, ok? Ela é basicamente formada por aminoácidos, nutrientes, certo? Íons, né, que está presente dentro dessas células, como por exemplo, íons de potássio, certo? Íons de sódio. Imersa nessa matriz estão organelas celulares. Essas organelas vai ficar para uma próxima aula, ok? Específica somente para organelas. Que são estruturas responsáveis por controlar diversas atividades, né, dentro dessa célula, ok? E aqui, ó, você está vendo aqui essas partes, né, de forma mais, vamos dizer assim, aumentada, né? O núcleo, dentro do núcleo tem o nosso DNA, certo? E aqui são as organelas, certo? Aqui você tem várias organelas, as membranosas aqui ao redor, né? São retículo endoplasmático liso e rugoso. Aqui você tem essa daqui, né? É outra organela, né? Essa azulzinha aqui, ó, que está circulando, ok? Isso aqui é o complexo golgiense. Essa daqui, né, meio amarelada, é a mitocôndria, certo? Aqui você tem, ó, citoplasma, é tudo isso aqui, certo? Essa estrutura aqui, então tudo mergulhado dentro dele. E a membrana é essa parte aqui bem fininha, né, que delimita essa célula, ok? Toda célula é delimitada por uma membrana. Agora vamos dizer aqui, está só mostrando algumas diferenças, né, entre célula animal e vegetal, certo? A célula vegetal, aqui animal e vegetal, apresenta um formato diferenciado, certo? A célula animal possui formato irregular, enquanto a célula vegetal apresenta uma forma fixa, devido à parede celular dela ser de celulose, né? Celulose, gente, é um tipo de carboidrato muito resistente, certo? Nós, seres humanos, não temos nosso intestino não tem a capacidade de digerir, certo? O único que tem capacidade de digerir são os ruminantes, certo? Basicamente os herbívoros, e também o cupim. Não o cupim, né? O cupim ele digere por causa de um protozoário que está no intestino dele, que é a triconinfa, certo? A triconinfa é que faz no caso, essa digestão. As células animais podem apresentar cílios e flagelos, o que não ocorre em célula vegetal. Geralmente, célula vegetal é ali, né, quietinha, fixa. Podemos observar um grande vacúolo na célula vegetal. Esse vacúolo serve basicamente para ocupar grande parte do citoplasma e serve para acumular substâncias, água, por exemplo. Isso deve à função da célula de armazenar seiva e realizar controle de entrada e saída de água, ok? Parede celular, certo? Como eu falei anteriormente, presente basicamente nos vegetais, certo? E é formado de celulose, certo? É um carboidrato muito resistente. A função da parede celular é oferecer sustentação, resistência e proteção contra patógenos,
que no caso são micro-organismos invasores, né, como algum tipo de bactéria, algum vírus, né? Além disso, realiza a troca de substâncias entre as células vizinhas e controla a entrada de água na célula, ok? E aqui, olha só, mostrando essas organelas, certo? De célula animal, célula vegetal, ok? Então, olha só, centríolos, né? O vacúolo, olha só, essa estrutura aqui. Aqui você tem o núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático rugoso tem nos dois, o liso também, lisossomos, né? Citoesqueleto, ok? Mitocôndrias, e você tem citoplasma, ribossomos, complexo golgiense, membrana plasmática, aqui mostrando, olha, o vacúolo gigantesco aqui, ó, ocupa grande parte dessa célula. Aqui você tem o cloroplasto, que é exclusivo aqui de célula vegetal, certo? E a parede celular, né? Que é essa estrutura aqui bem grossa, né? Que vocês estão observando aqui, ó, verdinha, certo? Esse cloroplasto, gente, é o que realiza a fotossíntese, ok? Então, no caso dessas organelas, vocês vão ver elas detalhadamente em uma próxima aula, ok? Então, aqui alguns exemplos aqui de links, né? De vocês podem fazer alguma pesquisa, né? Tem toda a matéria, InfoEscola, Brasil Escola, Mundo Educação, ok? Isso aqui são sites e dá para fazer algumas pesquisas. Então, por aqui nós vamos encerrando, ok? Até a nossa próxima aula.